Olá, tudo bem? Esse é o canal Rosa Ativa, me chamo Daniel Martins. Hoje nós estamos aqui na Igreja Adventista do Parque Real. Estamos com um amigo convidado, que é o nosso amigo, irmão, se apresenta? Sebastião Vieira Bispo. Muito bem, irmão Sebastião, ele tem uma história interessante para contar para nós hoje. E você vai poder aí depois deixar o seu like, o seu comentário. Nós vamos estar aqui nesse bate-papo agradável. Mas antes de a gente começar, hoje eu quero fazer diferente. Hoje vamos começar com uma oração. E aí, no final, ele faz a oração final, tá bom? Então vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e agradecemos ao Senhor pelo dom da vida. Obrigado por estarmos aqui em boas circunstâncias. E rogamos que nesse bate-papo o Senhor possa dirigir essa conversa, essa entrevista com o irmão Sebastião, que abençoe ele, a sua família, a sua vida e também a nós que estamos presentes neste momento. Fique conosco, perdoa, restaura a tua paz e o teu perdão em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigo, se você é inscrito no canal, parabéns. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe e comente. Aliás, eu quero dizer para você que no vídeo anterior eu já tinha falado que eu estou orando por você todas as madrugadas ou as noites, quando eu vou dormir. Muito obrigado porque você é inscrito. Já são mais de 965 inscritos no canal. Muito obrigado por você ser nosso amigo, nosso companheiro. Irmão Sebastião, muito bom você estar aqui conosco nessa oportunidade, né? Se as pessoas vão assistir esse vídeo de manhã, tarde, noite, eu não sei, seja bem-vindo. Mas o irmão Sebastião, o senhor é de origem, qual estado, cidade? Fala para os nossos amigos. Eu sou de Minas Gerais, uma cidadinha bem pacata, né? Humilde, que chama Salvando? Na beira do Rio São Francisco. Legal, hein? Mas antes disso, eu quero aqui agradecer aqui, porque hoje é o segundo dia do Ano Novo e acabei de ganhar um presente aqui, né? Bom, Em vez de dar entrevista, ainda ganhei aqui um presente, né? quer mostrar para os nossos amigos aí, é só levantar o jogo de um copo. O que mais que vão ganhar aí? Um livro aqui que fala da saúde, né? Mostra aí, né? mostra aí. Muito importante, né? Legal, muito bom, né? Sempre é bom ganhar um presente, né? Amém. E isso a gente agradece a Deus e também as bênçãos que Deus tem dado para a vida do Senhor. Irmão Sebastião, bom, como hoje aqui nosso bate-papo bem agradável, me conta um pouquinho. O senhor tem quantos irmãos? Qual é o nome dos seus pais? Eu tenho 3 irmãos, 2 homens e uma mulher. O senhor caçula do meio, mais velho? Eu sou do meio. Do meio. Então, quando você era pequeno, então, tinha aquela questão do seu filho privilegiado ou não? Não, até que não. Não é como hoje, não, né? Hoje, se tem um filho do meio ou caçula, sempre o mais velho do meio acaba levando a bronca do pai e da mãe. Muito bem, e seus irmãos ainda vivem ainda? Eu vivo, moro em Minas Gerais. Minas Gerais, muito bom. Seus pais já estão descansando, já? Estou descansando. Descansando, ok. E hoje o senhor mora em qual região aqui em São Paulo? Já que o senhor já está aqui, o senhor veio de Minas Gerais, né? Da cidade de São Romão. E há quanto tempo o senhor está em São Paulo? Olha, eu estou em São Paulo já saí de lá com 17 anos, estou com 69 anos. 69 anos. Você está jovem ainda, hein? Está jovem ainda, né? Então está na cerca de seus 50 anos já, né? 50 anos em São Paulo. Quando o senhor chegou em São Paulo há 50 anos atrás, o senhor sempre morou aqui na região de Diadema? Como é que era? Não, sempre quando eu vim de São Romão, eu fiquei em São Paulo. Depois de São Paulo foi que eu vim para Diadema. Então o senhor morava em qual bairro em São Paulo antes? Em São Paulo eu morava na Santa Afonso, ali de Jardim Miriam. Jardim Miriam, legal. Então quando o senhor veio para o Jardim Miriam, tinha aquele monte de casa, essas coisas não. Como é que era ali no Jardim Miriam? A Jardim Miriam naquela época era simples, né? Hoje está um trânsito, né? A gente chega ali na rua Santa Afonso, até para você atravessar aquela rua é difícil. Mas antigamente não era assim. Né? Então antes era só mato, né? Rua de barro, naquela época lá, não tinha tanto problema que temos hoje. Legal. E quando o senhor
veio para São Paulo com a idade de 17 anos de idade. O senhor já é cristão? Conta um pouquinho da parte do senhor dessa história. Não, naquela época era difícil então você ver um crente falar de Deus. Né? Certo. Eu sei que quando eu estava lá na minha terra, lá, eu nunca vi um crente chegar e falar de Jesus para ninguém. Certo. Né? E eu vim ver falar de Jesus aqui em São Paulo. Né? E eu fui conhecer Jesus Cristo, eu já estava com seus 27 anos. 27 anos, 27 né? anos, né? Quer dizer que, se eu estou dizendo, nossa família nunca tem idade, né? O importante é que o senhor conheceu o Evangelho. Mas antes do senhor conhecer o Evangelho, o senhor pertencia a qual igreja antes? Assim, quando era pequeno, o senhor chegou a ser batizado na igreja católica, como é a educação dos pais? Me conta um pouquinho. Eu fui batizado na igreja católica, né? Lá no nosso região, lá tinha aquela festa de reis. Festa de reis, né? E agora mesmo lá tem lá, né? Festa de reis, Santo Reis, sai cantando folia, né? Legal. Então, naquela época lá, o negócio da gente era só uma Jesus da Lapa, né? Então, é completamente diferente. Muito legal. Mas aí eu vim para São Paulo e mudou. E nesse período que o senhor ficou de São Paulo, quando o senhor chegou com a idade de 17 anos até a idade de 27 anos, como que o Evangelho chegou até o senhor? Chegou até mim que eu trabalhava na Conforge. Certo. E quando eu saía da Conforge, tinha a Igreja Universal ali no centro de Diadema. E quando eu saía, eles ficavam na porta evangelizando. E o senhor entrou? E um dia eu entrei e fui a primeira vez, a segunda. Engraçado que eu entrei ali na Igreja Universal, não muito para conhecer o Senhor Jesus. Eu entrei lá mais para as obreiras. Eu entrei lá mais porque eu fiquei tratado nas obreiras. O irmão está vendo? O irmão foi pegando ele para obrar as obreiras. Ele é esperto, hein? Para você ver que o mineiro sempre vai pelas beiradas. Mas escuta aí, mas prossegue aí. Mas quando eu cheguei lá dentro, aí eu apresentou Jesus Cristo, eu fiquei com Jesus. Aí a coisa mudou, né? Aí a coisa mudou. E o senhor ficou quanto tempo na Igreja Universal? Universal eu fiquei cerca de 5, 6 anos. 5, 6 anos, né? Aí ficou o senhor, e nessa época você era solteiro ou você era casado? Era solteiro nessa época. Solteiro, né? Solteiro. E você veio casar quanto tempo depois? Eu vim casar quando já estava com 32 anos quando eu vim casar. 5 anos depois, né? 5 anos depois. Aí você conheceu sua esposa, casou. Hoje o senhor tem quantos filhos hoje? Hoje tenho 3. 3? Mas você copiou os seus pais, né? 3 irmãos, 3 filhos, né? É verdade. Legal. E E aí, no caso aí, os seus filhos hoje todos estão servindo a Deus, ou eles já foram, não estão mais, como é que é? Todos já serviram o Senhor, 2 estão desviados, mas um está firme no caminho do Senhor. Um vem, outro volta, mas sabe? Está ali, né? A semente está no coração. Aí depois desses 6 anos aí que o senhor ficou na Igreja Universal, o senhor conheceu uma outra denominação na sequência, como é que foi? Eu estava na Universal e passamos tempos, aí eu fui para o monte e no monte encontrei, né, a Igreja Mundial, a gente começou a conversar, eu comecei a tomar conhecimento lá com os obreiros da Mundial, aí eu fui para a Mundial. E aí eles queriam que eu me ungisse obreiro, né? E eu não quis ungir obreiro na Mundial. Foi quando eu saí de lá e vim para a igreja Templo do Espírito Santo. Agora uma coisa, nesse tempo que o senhor ficou, é bom você sempre olhar para ele quando você for falar, quando o senhor ficou na Universal, o que fez o senhor sair da Universal? Aí o senhor foi para o monte, lá no monte o senhor conheceu os irmãos da Igreja Mundial, aí o senhor foi para o Mundial. O que fez o senhor sair da Universal e ir para o Mundial? Eu acredito que nesse aspecto aí, eu acho que não é você não. Quando você entrega sua vida para Cristo, quando você entrega sua vida para Cristo, você deixa Ele guiar você, Ele faz tudo. Muitas vezes você fala assim, eu vou para aquela igreja, eu não quero aquela, vou para aquela. Não, você não vai porque você quer, você vai porque Jesus quer. Aí eu fui para a Mundial e fiquei alguns tempos lá. Quanto tempo o senhor ficou na Igreja Mundial? Na Mundial eu fiquei mais ou menos cerca de uns 4 anos. 4 anos. Né? E depois eu saí de lá. Aí o senhor já estava com 36 anos de idade. De idade. Olha que coisa, o senhor saiu de Minas Gerais
né? Com a idade de 17 anos, chega em São Paulo, passa 10 anos, conhece a Igreja Universal, foi lá, obviamente, para conhecer as obreiras, mas a obreira apresentou Jesus, o pastor Jesus, e aí fica lá quase 6 anos, depois vai para o Mundial, fica mais 4 anos, né? Aí depois o senhor saiu e foi para qual igreja que o senhor falou aí agora? Templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Pentecostal. E lá o senhor já ficou quanto tempo? Lá eu fiquei cerca mais ou menos de uns 4 anos, porque o pastor de lá ele foi embora para a Bahia. Foi embora para a Bahia, né? Aí a igreja mudou para lá. E aí, nessa igreja que o senhor começou a expandir mais a parte da pregação da palavra de Deus. Como é que foi lá esses quase 5 anos que o senhor ficou nessa igreja? Como é que foi a sua experiência lá? Olha só como Deus trabalha. Este pastor, pastor Valdir, que eu comecei a trabalhar com ele lá na Templo do Espírito Santo, ele dava muita oportunidade para a gente pregar uma palavra, ler um versículo. E ali, como eu comecei a pregar a palavra, Deus começou a me usar. E teve um dia que ele queria me ungir a pastor. Certo. E eu, no dia que era para eu ungir a pastor, eu ungia 2 pastores, era eu e o pastor Severino. Mas eu não queria ser ungido a pastor, porque eu falava, para mim trabalhar para Deus não precisa ter cargo. E nesse dia que ia ser ungido, eu não fui. Aí foi ungido só o pastor Severino. Aí no outro dia que eu cheguei lá na igreja, aí ele me chamou em cima do altar. Certo. Mas eu estou pensando que é para me fazer alguma coisa ali em cima do altar para ele. Foi quando ele pôs a mão no meu ombro e olhou para a igreja e perguntou para a igreja se a igreja tinha alguma coisa contra de me ungir a pastor. E toda a igreja apoiou. E ali ele me ungiu, ali não teve como eu fugir. E nesse período aí o senhor ficou ali cuidando de quantos membros dessa igreja como pastor dessa igreja pentecostal? Porque, amigos, tem uma diferença, tá? A Igreja Universal e a Mundial, ela é neopentecostal. Ou seja, qual a diferença? A diferença é que a Igreja Pentecostal, ela segue um ritmo mais rígido, né? Podemos dizer assim. Se for seguir o ritmo dos nossos irmãos tradicionais, bem antigo, ela tem um ritmo mais tradicional, um jeito mais conservador. E a Igreja Universal e a Igreja Mundial e a União Pentecostal já é um movimento um pouquinho diferente, já mais dos dias modernos de hoje. Mas aí, continua falando o que eu estava falando. Aí o senhor pegou, foi ungido como pastor, começou a cuidar da igreja. Então, aí eu comecei, a pregar a palavra do Senhor, ali junto com o pastor Valdir. E ali Deus foi me usando, e eu interessava muito aprender a Bíblia. Legal. A coisa que eu mais queria saber não era ler, a pessoa ler a Bíblia, eu queria entender, eu queria saber o significado de cada versículo. Legal. E aí, nesses sermões que o senhor começou a pregar nessa igreja Templo do Espírito Santo, o senhor lembra de quantas pessoas que o senhor ajudou ali a levar para Jesus, nesse pessoas da palavra? Cerca de 80 pessoas direto na igreja, mas em visita, eu acredito que chegar mais ou menos a 100 pessoas. 100 pessoas, né? Que bênção, né? E aí, nesse meio terreno, o senhor foi aí, como o senhor falou, né? O senhor começou a buscar a verdade, estudar, examinar a palavra de Deus, fazer uma pregação mais coerente dentro da Bíblia, né? E qual foi o ponto-chave que despertou o interesse do senhor a pesquisar mais a verdade bíblica e conhecer um pouco mais do Evangelho de Jesus? Eu tinha uma perua, certo, e tinha um empreiteiro de obra, pegou um serviço na Bianca no aeroporto. Certo. E ele contratou minha perua para me levar os funcionários. Aí o senhor começou a prestar serviço na Bianca, né? Eu aviação de avião. Então, quando foi na hora do almoço ali na Bianca ali, a gente já almoçava, sentava no banco fora, e eu pegava minha Bíblia e ia ler. Foi quando o irmão da Adventista sentou perto de mim e começou a fazer umas perguntas sobre a Bíblia, se eu guardava o mandamento. E qual é o nome desse irmão? Esse irmão, eu não lembro o nome dele, já faz muito tempo. Muito tempo, né? Aí ele começou a explicar a Bíblia para o senhor, e notem, amigos, que esse irmão começou a falar diretamente dos mandamentos de Êxodo 20
Por isso que eu falo que a gente deve procurar falar de uma forma diferente. Mas Deus usou o irmão para falar isso. Qual foi o texto bíblico que ele usou que chamou a atenção do Senhor? Ele falou para mim assim, se eu conhecia a verdade. Certo. E eu falei assim, que eu conheci um pouco. Aí ele falou para mim, você guarda os mandamentos? Eu falei, que mandamento? Aí ele levou lá para o livro de 1 João, né? 1 4, né? 1 João 2, verso 4. 4. Vamos fazer a leitura aqui para a gente entender. Só um minutinho. Deixa eu achar aqui, eu vou fazer a leitura e aí vai continuar o bate-papo ali. 1 João 2, verso 4, estou com a Bíblia aberta aqui. Olha que interessante. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso. E nele não está a verdade. E aí, o que esse texto chamou sua atenção? E aí me quebrou. Aí eu vi que eu estava fora da Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia, ele ensinando, eu comecei a ver que eu estava um pouco fora. É isso, você começou a ler mais do Velho Testamento ou o Novo Testamento ou toda a Bíblia? Toda a Bíblia. Toda a Bíblia. E aí eu comecei, aí ele deu para mim um CD do Luiz Gonçalo, e aí eu comi, já direto nesse DVD. Aí eu comecei... E era quantos temas esse DVD do pastor Luiz Gonçalves? Olha, acho que muitos têm aquele tema que é... Questão da verdade ou o grande conflito? Grande conflito. Então é 18 temas, né? Esses outros temas são os 8 temas que tem, né? Começa da Bíblia e termina com a volta de Jesus. Qual deles chamou mais a sua atenção? Foi do sábado, da lei de Deus ou foi todos? Olha, o que me chamou muita atenção foi do sábado e Apocalipse, né? O ensinamento de Apocalipse mexeu muito comigo. Eu aí comecei a pegar o ensinamento adventista e comecei a ensinar na igreja que eu estava no Espírito Santo. E aí, qual foi a reação dos irmãos quando o senhor começou a ensinar para eles essas verdades lá? Aí, por isso que comecei a ensinar o ensinamento adventista e eles aceitaram. Porque não só você ler, mas você explicava em cima da Bíblia. Certo. Então, deixa a Bíblia. Então, aí eu vi a aceitação dos irmãos lá. E desses irmãos lá que o senhor pastoreava na época lá, o senhor começou a ensinar para eles sobre a verdade que o senhor aprendia com o pastor Luiz Gonçalves no DVD do Grande Conflito. Teve alguns, ou parte deles, que aceitaram vir para a igreja adventista um dia? Olha, muitos deles hoje estão na igreja adventista. Amém. Outros permanece lá, mas aceita o ensinamento. Que coisa. Hoje alguém já vieram aqui, né? Uma vez já trouxe gente dessa igreja aqui, veio aqui. Legal. Visitar. E quantos você acha que o senhor, através da sua influência, o senhor conseguiu, na verdade é Deus, o Espírito Santo de Jesus, através da sua influência, quantos quiser se tornar adventistas? Você acha que uns 10, 20? Não. Assim que depois que passou mais ou menos 6 anos que eu estava lá, aí o pastor Valdir quis voltar embora para a Bahia. Certo. Né? Ele quis voltar embora para a Bahia, e aí ele levou a igreja para lá, né? E aí foi um tempo que eu já estava bem engajado aqui na Adventista, eu estava nas duas. Certo. Né? E como que o senhor conheceu um pouco mais da igreja adventista? Foi através desse irmão, mas quem mais te influenciou na igreja adventista? Quando você se entrega a Deus e você vê que o ensinamento é verdade, certo. Aí a Adventista fez um evangelismo em volta da minha casa, e quando eu cheguei na garagem tinha um livro da Grande Esperança. E o senhor morava aqui já em Diadema? Eu já moro aqui em Diadema. Qual bairro o senhor mora aqui em Diadema? Eu moro aqui no Jardim Tiradentes, hoje é Conceição, mas é tudo Jardim Conceição, né? É próximo da igreja do Parque Real aqui. Aqui perto da praia aqui, um caçadinho aí. E aí eu peguei, depois de eu sair, o irmão Bono foi dar estudo para mim. O irmão Bono também tem outra história também interessante. A qualquer momento a gente pode até convidar para ele participar com a gente, contar um pouco da sua história também. Ele veio de outra igreja também, na CC. Veio da Batista. Então ele me deu estudo, e depois que eu dei o estudo, eu já estava preparado. Foi quanto tempo de estudo bíblico? Acho que foi 27 estudos, né? Então foram 6 meses de estudo bíblico. E qual lição que o senhor já queria ser batizado?
E antes de eu fazer o estudo, já estava decidido. Olha, viu, irmãos? Percebeu? Ou seja, antes de começar as 27 lições, que o estudo bíblico ouvindo a voz de Deus, no estudo bíblico nós temos que falar das nossas doutrinas da Igreja Adventista, tudo baseado na Bíblia, as 27 crenças, 28 crenças, na verdade, são 28 doutrinas. Então ele fez 27 estudos bíblicos, 6 meses de estudo. E cada estudo é um flash, né? É uma coisa que só aprendia, uma decisão que só tomava. Aí, qual foi o pastor que fez o seu batismo? Foi o pastor Milene, né? Marcelo Milani? Marcelo Milene, não aquele outro, tinha outro, né? Tinha outro pastor. Não é Marcelo Milani? Marcelo Milene, né? Marcelo Milani. Marcelo Milani a gente já até trabalhou junto. Que tinha dois pastores, um que, né? Certo, entendi. E aí, nesse meio período, depois que nós estudos, o senhor batizou, aí o senhor veio congregar aqui na igreja do Parque Real. Não, antes era a igreja, não Parque Real, não era essa daqui não, né? Essa igreja era do tempo do irmão Ega, né? Ega. Irmão Ega, naquela época ela ainda estava na igrejinha do Parque Real, de lá do Parque Real que nós viemos para aqui. E lá eu me batizei lá. Né? Isso foi em que ano que o senhor batizou? 2015. 2015, já são basicamente 10 anos que o senhor está nessa caminhada. Bom, total de vida cristã que o senhor tem, desde a idade de 27 anos até hoje, são quantos anos de caminhada cristã com Jesus? Olha, 27, eu estou com 68, eu estou com a caminhada de Jesus há quase 30 anos já. Quase 30 anos de caminhada com Jesus. Muito bem, que bom. Isso mostra que o Senhor abraçou a Jesus de vez com a idade de 27 anos de idade. Isso mostra que aceitar Jesus pode ser qualquer idade. Pode ser com a idade de 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos, embora sendo criança, mas os pais educam, né? Aí quando chega a idade de 8, 90, aí a criança vai desenvolvendo, o jovem vai crescendo, de 12 anos e vai. Mas não importa, o importante é que o Senhor está aqui hoje contando para nós essa parte importante de que é conhecer Jesus e viver para Jesus. Pergunto para o Senhor, da idade de 30 até 69, a 39 anos, dá mais de 40 anos que o Senhor está na caminhada da fé. O Senhor se arrepende de ter feito isso? De jeito nenhum. E depois ainda dessa cura que o Senhor me deu, aí me fortaleceu mais no caminho do Senhor. Né? Bom, e aí nesse inteirinho que o Senhor está na caminhada da fé, aqui já sendo adventista do sétimo dia, o Senhor teve um problema de saúde, né? E aí, o que ocorreu? Conta pra gente, como é que foi? Como é que começou como é que o Senhor descobriu essa questão da saúde? O que aconteceu? O que a igreja fez pelo Senhor? Olha, no começo eu comecei a ir muito ao banheiro, levantar 4, 5 vezes para ir no banheiro, fazendo xixi direto. E com os tempos já estava tendo dificuldade para fazer xixi. Certo. E aí eu fui encaminhado para o Homem de Santo André, né? E o Homem de Santo André fez a biópsia. Depois que ele fez a biópsia, foi diagnosticado câncer. Isso foi em que ano? Esse ano foi em 2023, né? Mais ou menos, né? Entendi. 2023, né? E de lá ele chegou e me encaminhou para o Instituto do Câncer na Avenida Doutor Arnaldo, 250, e eu estava fazendo tratamento lá. Então foram 2 anos de tratamento que foi feito basicamente ali. E ali eu fiz todos os preparamentos ali, e por isso que é muito importante o livro da saúde. E ali eu aprendi também com os ensinamentos adventistas, saber o que você come, entendeu? E graças a Deus, ali eu fiz todos os exames, acusou o câncer, e depois ali eu comecei, através do doutor Adriano, da Adventista, que ele é especialista em ervas medicinais, né? Tratamento natural? Tratamento natural, e ele, mais o irmão Demar, me deu umas receitas para mim fazer. Eu comecei a usar essas receitas e comecei a fazer o tratamento. E quando chegou o dia, o médico falou: Sebastião, vamos fazer agora a ressonância.
pela primeira vez na minha vida, eu fui fazer ressonância magnética. Como que é entrar naquela máquina, hein? Me conta aí. Entrar naquilo ali, aí ele falava comigo, ó, aquilo ali não é fácil para você entrar. Se você não estiver bem de saúde, você se suja todinho ali dentro. Aí o médico falou assim, olha, muitas vezes ninguém consegue fazer o tratamento completo aqui. Certo. Né? Que o estômago embrulha. Tem gente que ali, pôs você ali, quando você fica ali com aquelas latas ali fazendo. E há quanto tempo naquela máquina você fica? Olha, mais ou menos uns 10 minutos. 10 minutos, né? 10 minutos dentro. Mas muitos não ficam nem 3. Já começa a se sentir mal, que eles põem um tipo de uma campanha na sua voz, se você se sentir mal, você aperta e eles puxam você para fora. Entendi. Mas graças a Deus eu fui até o último, fiz o completo. E um dia ele falou comigo, Sebastião, a gente só pode dar um retorno para você depois que eu ver o resultado da ressonância magnética. Certo. Né? Aí, quando ele recebeu o laudo da ressonância magnética, eu cheguei lá no hospital, quando eu fui passar por ele, ele falou, Sebastião, tem boa notícia para você. Aí ele falou para mim, que santo você rezou? Rapaz, que santo. Que santo você Esse é bom, rezou? hein? Santo, hein? Eu falei, o santo que eu rezei é Deus vivo, tão poderoso. Amém. Né? Ele falou, ó, Sebastião, não consta mais nada. Deus seja louvado. Então o senhor nem precisou de nada de radioterapia, nada de química. Nada de química. Aí ele me deu, aqui está o papel de alta que ele me deu no hospital lá. Então, graças a Deus, ele falou, ó, está curado completamente, mas só não deixa de fazer os exames que tem que fazer. Ele gosta de cada 6 meses, né? Mas você está curado. Então, Deus me libertou do câncer. Amém. Deus seja louvado. É muito importante a saúde, cuidar, não comer aquilo que faz mal para o corpo. Por isso que esse livro é muito importante. E eu agradeço o Daniel aqui ter dado esse livro. Amém. Né? Porque é bom a gente aprender comer algo que vem nos libertar. E eu hoje sou uma pessoa que eu não como qualquer coisa, eu não bebo leite. Que lá foi, naquela época lá fui acordar para comer leite. Hoje, muito tipo, eu gosto de muita coisa que me faz a imunidade crescer, ficar forte. Mas graças a Deus eu estou curado, graças a Deus eu me sinto bem. Né? E falo para você, se você tiver com esse problema de câncer, não desanima não, entrega o seu caminho ao Senhor. Se Deus me curou, vai curar você também. Amém. Irmão, nesse período aí, desse tempo que o senhor ficou tratando do câncer, a igreja se depôs a orar pelo Senhor. Quantos irmãos você acha que oraram pelo Senhor? Assim. Eu acredito, meu irmão, que acho que o irmão da cidade de Maia, eu vi irmão, igreja Pameleiro, Santo Amaro, eu acredito que mais de 5.000 pessoas oraram por mim. Bem, ou seja, muitos irmãos oraram pelo irmão Sebastião. Que bênção, né, irmão? Acho que às vezes a gente fica duvidando do poder de Deus, né? A gente fica nessa daqui, sai de ouvir minha oração. A gente tem o hábito de inverter as coisas. Deus fala bem claro, coloque Deus em primeiro lugar. O que a gente faz? A gente busca as coisas não pegarem em primeiro lugar e Deus em segundo. Aí quando a gente acorda de manhã, a gente, em vez de conversar com Deus, vai lá se preocupar em fazer as correrias para arrumar, para sair, enfim, a gente fica preocupado com isso, em vez de buscar o reino de Deus. Irmão Sebastião, hoje o senhor é o que aqui na igreja de Macaé? O que o senhor faz de atividade? Olha, já estive aqui de ancião, aqui na igreja, aqui. Certo. Hoje eu entreguei meu cargo, passei para outro, hoje eu estou com diácono aqui na igreja. Legal. Para vocês verem, né? Para aquele que não queria saber do Evangelho, conheceu Jesus com idade de 27 anos, hoje ele tem 69 anos de idade, são mais de 39 anos na caminhada com Jesus, foi o pastor da igreja Templo do Espírito Santo,
Aqui, até ano passado, ele foi ancião dessa igreja e agora ele é diácono e tem ajudado aqui. Aqui na igreja adventista do Parque Real, como o senhor já está como líder aqui, já faz alguns anos, quantas pessoas, pela sua influência, o senhor já ajudou a ser caminhada para o reino de Deus? Olha, meu irmão, se eu for falar agora, acho que eu não tenho esse número, mas graças a Deus, eu me sinto um pouco querido aqui na igreja por causa da minha comunicação com todos. Né? Legal, isso é importante, a comunicação, o jeito de você tratar todo mundo, né? Agora mesmo eu fiquei muito alegre na semana passada agora, que tinha um irmão que não estava vindo, né? Estava um pouco afastado, meio triste, eu fiz uma visita para ele, né? E lá eu conversei com ele, Deus colocou palavra na minha boca para me falar para ele. E ele, quarta-feira passada, eu já veio, sábado passado eu já veio, então isso é já a gente, né? Isso é global, né? E hoje toda a sua família, apesar dos filhos, como o senhor já falou, que um está servindo a Deus completo, os outros vêm esporadicamente. Então é a sua casa, o senhor e a sua esposa e os demais netos familiares que frequentam a casa de Deus com o Senhor, é isso? Aqui na igreja adventista já foi batizado, né? Eu, minha esposa, foi batizado meu neto, né? Minha neta, né? Só mesmo meu filho que está Sua no filha também, né? Quando a gente deixou de vir para eles ali. Então já tenho aqui. Aqui foi batizado 3 netos e minha esposa e eu. Né? Legal, 5 pessoas, vocês vão. Meu Sebastião, acho que é muito bom o nosso bate-papo, a gente temos que concluir o nosso bate-papo aqui, mas eu agradeço ao Senhor por o Senhor ter cedido o seu tempo, o espaço da igreja aqui. Essa experiência vai ficar marcante, porque contar essa bênção da cura do câncer, Deus seja louvado. A oração faz a diferença. Eu sempre costumo usar aquela frase assim, que a escritora norte-americana diz: a oração é a respiração da alma. Uma vez eu passei com um outdoor, ou seja, com uma placa bem grande que fica assim, geralmente em pregos de cidade, onde sai de um bairro para o outro, ou de um estado para o outro. Lá estava escrito assim: a oração é a força do cristão. Não devemos orar. Meu diz orar é sem cessar, porque se a gente não ora, não vai acontecer não, mas se a gente orar, algo vai acontecer. Irmão Sebastião, muito obrigado pela sua participação, que Deus abençoe o senhor, seu ministério, sua família, sua casa, mas eu gostaria que o senhor deixasse aí um conselho final para nossos amigos, que talvez fiquem pensando o seguinte: será que eu vou largar a minha igreja, será que eu vou largar a minha família, vou largar algo para servir a Deus? A sua experiência viva, o senhor passou por 3 igrejas basicamente, e aí até o senhor chegar, não que lá não servisse a Deus, mas na verdade não incompleta, né? E aqui a verdade ficou completa para o Senhor. Quero dizer para vocês que nós não estamos defendendo, igreja A, igreja B, igreja C, não. Nós estamos defendendo a Bíblia, que ela não precisa de defesa, então nós estamos falando da Bíblia, da pessoa de Jesus. Porque quando você segue a Jesus e a Bíblia 100%, você está dentro do contexto da palavra de Deus. Mas qual o conselho que o senhor dá para nossos amigos que talvez ainda estão no vale da decisão, ou que vai compartilhar esse vídeo com outras pessoas? Que conselho você deixa para nossos amigos aí? Olha, o conselho que eu deixo a todos, né? Olha só, quando eu comecei aqui, eu falei que a importância de ler a Bíblia e entender o versículo que vai falar. Eu quero deixar aqui para todos que estão nos ouvindo que João 6,39. A palavra do Senhor fala que a vontade do Senhor é que todos aqueles que veem a Jesus não se percam, mas que naquele dia todos venham ressuscitar. E qual é a explicação desse versículo? A palavra diz que é muito importante a pessoa entender o relacionamento entre a vontade de Deus e a responsabilidade humana. Qual é a responsabilidade de Deus? Onde é que está a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos nós conheçamos a verdade. E onde é que está escrita a verdade? Está escrito na Bíblia.
Você tem a Bíblia, então a vontade de Deus cumpriu na sua vida. Isso é responsabilidade. Qual é a parte que você está fazendo agora? É ler a Bíblia. Deus fez que a Bíblia chegasse até a sua mão, para que você possa ter a verdade. Mas você está lendo? Aí é que entra a nossa responsabilidade. É ler e tirar dela o nosso sustento para nós caminhar nos caminhos de Cristo. Amém? E se a gente for ler outros textos da Bíblia, João 8,32, você conhece a verdade, a verdade vos libertará. João 5,39, você examina a Bíblia e nela você vai encontrar Jesus testificando. Salmo 119, lâmpada para os meus pés, a tua palavra. Então, a gente tem infinidade de textos falando da verdade da palavra de Deus. Meu amigo, minha amiga, obrigado por quem você até aqui nos acompanhou. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Irmão Sebastião, muito obrigado por você ter participado. Mas antes de a gente encerrar esse nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração para a gente e para os nossos amigos. Amém. Vamos orar. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, nesse momento, Pai amado, nós pedimos ao Senhor, que o Senhor, meu Pai, visita cada um, meu Deus, que está ouvindo essa programação, e aqueles que vão ouvir, que seja tocado pelo Teu poder. Eu não sei, meu Deus, a necessidade de nenhum deles, mas o Senhor sabe. Eu não estou vendo nenhum deles, meu Deus, mas o Senhor está vendo todos. O Senhor sabe onde é que ele está, o Senhor sabe a situação deles, se eles precisam de uma cura, se eles precisam de libertação. Eu peço ao Senhor que ele seja tocado agora pelo Teu poder, que ele receba de Ti, Pai, de acordo com a necessidade de cada um. Amém. Por isso eu entrego cada um nas Tuas mãos, Pai. Se tem alguém, meu Pai, que está ouvindo ou vai ouvir essa programação, que está passando por situação que eu passei, meu Pai, com essa enfermidade, que ele seja tocado, meu Deus. Da mesma forma que eu fui curado, que ele também seja curado. Amém. Eu entrego ele nas Tuas mãos e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até a próxima. Deus abençoe você. Fica na graça e paz de Jesus. Um abraço meu e um abraço, irmão Sebastião. Até mais.